Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Amém? Aleluia. Queridos, vamos começar o culto de adoração e louvor a Deus. Vamos ler uma passagem das Escrituras. Está no Provérbios 19. Provérbios de número 19. Versículo 21. Provérbios de número 19, versículo 21. Quantos acharam? Diga amém. Aleluia. Muitos são os planos do coração do homem, mas é o propósito do Senhor que permanecerá. Amém? Olha para Provérbios 16. 16, 1. Provérbios 16, 1. Acharam aí ou não? Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta da língua. Amém? Olha o versículo 9. O coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor dirige os passos. Amém? Está vendo que o homem pode fazer muita coisa. O homem pode conseguir atingir, chegar em muitos lugares, mas é o Senhor que está no comando. Amém? É isso que Jesus falou lá em João. Sem mim, nada podereis fazer. Amém, queridos? Coloca a tua Bíblia no teu assento, vamos orar. Vamos falar com Deus. Aleluia, graças a Deus. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui na tua casa. Viemos para receber do Senhor a bênção, Senhor. A bênção. Viemos receber o entendimento, a pregação da palavra. Abra o nosso coração para compreender melhor, para entender melhor quais são os seus planos para nós, os seus fundamentos para nós. A tua palavra diz aqui que nós podemos chegar aonde quisermos, mas sem o Senhor não poderemos. Portanto, nós colocamos diante de ti a nossa vida, o nosso andar, o nosso agir, o nosso fazer, o nosso caminhar. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa caminhada. Todos os dias, ó Deus, precisamos do Senhor. Nada faremos, nada poderemos fazer se o Senhor não estiver na nossa vida. Portanto, nós agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui nessa noite para receber do Senhor a direção, a orientação. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, ricamente, poderosamente a vida de todos que estão aqui presentes, aqueles que estão a caminho da igreja, aqueles que estão saindo das suas casas, que possam ser abençoados, guardados, protegidos diante do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa as crianças, os jovens, os adultos, os idosos. Abençoa, Senhor, aqueles que ficaram em casa, que não puderam estar aqui, aqueles que estão pelas redes sociais, nos assistindo, ó Deus, que o Senhor abençoe de igual modo, em nome de Jesus. Que as ricas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre cada um de nós. Pedimos que o Senhor abençoe também aquele que está aflito, aquele que está, Senhor, desorientado, aquele que não tem perspectiva nenhuma, Senhor. Que o Senhor possa abençoar. Que o Senhor possa abrir os olhos, abrir o entendimento para entender que só o Senhor é Deus e não há outro Deus além de Ti. Muito obrigado por isso, Deus, em nome de Jesus. Aquele que está acamado, enfermo, aquele que está precisando, Deus, de ajuda, de auxílio, que o Senhor abençoe. E o Senhor abençoe com todas as bênçãos do céu, derramadas sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém, queridos? A palavra de Deus diz também que Deus colocou um cântico novo nos nossos lábios. Que o Senhor possa louvar o Senhor com alegria, amém? Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém, meus amados? Graças a Deus, né? Mais um domingo que nós estamos aí adorando ao nosso Deus, né?
como é bom servirmos e adorarmos a Jesus. Graças a Deus, né? Estamos aí no final de domingo. Amanhã, segunda-feira, de manhã, oração na igreja. À noite, às 19 horas, também oração aqui. Terça-feira, oração de manhã das irmãs. E de segunda a sexta de manhã, oração com o pastor Sérgio. Tá certo, meu amado? Quarta-feira, culto de estudo da palavra de Deus. Amém? Então, os irmãos que estiverem aí disponível, né, que não fiquem só em casa, não, que venham quarta-feira aqui para nós aprendermos mais da palavra do Senhor, né? O pastor está discorrendo os livros da Bíblia, né? Que bênção, né? Então, aonde Jesus está representado em cada livro, né? E qual o sentido de cada livro. Então, é importante, meu amado, você estar aqui na quarta-feira, viu? Acompanhando conosco, tá? Eu sei que é bom a gente estar em casa e descansarmos, mas vamos esforçarmos para na quarta-feira. Quarta-feira é o dia nosso, viu? É do povo de Deus, vim aprender mais a palavra. Amém, meus amados? Sexta-feira, né, oração também na igreja, às 18 horas e 30 minutos, né, e também oração no monte, ali no Rebojão com o irmão Márcio, o irmão Kleber, né, uns irmãos que estão orando lá no monte. Você também pode estar aqui na igreja com o presbítero Herbert, tá certo? Sábado, 19h30, um culto maravilhoso aqui também. Ah, não vai ter o culto, é só a aula da TEC. Então essa semana não vai ter porque é aula da ATEC. Então, sábado que vem agora não terá o culto aqui na igreja no sábado à noite. Tá certo, irmão? Por causa do curso da ATEC. Mas no domingo, 9h30 da manhã, 17 horas e 19 horas. Amém? Santa Ceia do Senhor, né? Grande culto festivo. Olha que maravilha, meu amado. Nós estamos aqui mais um dia, né? A última Santa Ceia do mês, né? Tá vendo? Do ano, última Santa Ceia do ano. Ano de 2021, eu sei que foi um ano difícil, né, para todos nós, mas graças a Deus nós estamos aí chegando, né, a esse final de ano, ao último nosso culto de Santa Ceia. E depois só no dia 31, para o dia 1º, onde os irmãos com certeza estarão aqui, né, para adorar e servir ao nosso Deus. Amém, amados? Você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, para apresentar a casa do Senhor, né? Então, agora é o momento de nós estarmos trazendo o nosso dízimos, as nossas ofertas, entregarmos para o Senhor. Um versículo muito conhecido nosso, né? Lá em Zacarias, capítulo 8, versículo 12, está escrito assim, olha, porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Amém, meus amados? Está vendo? O importante de você estar semeando na casa do Senhor, o momento nosso agora é de ofertarmos, de dizimarmos, né? Cumprirmos com a palavra de Deus, né? Como obediência e gratidão ao Senhor, devolvermos a Ele a parte que pertence a Ele, né? E se você quer semear mais, faça isso, viu? Porque essa semente prosperará. Tá certo? E a vida dará o seu fruto. O irmão Amadinho vai louvar o Senhor? O irmão Amadinho com a Shirley. Pode continuar aí, Wilson, pode continuar. Amém. O irmão Amadinho e a Shirley, pode ir subindo aqui. Pode ir preparando. Amém, meus amados? Então, um momento agora maravilhoso, viu? De você ofertar e dizimar na casa do Senhor. Guardando as crianças, né? Que bênção, né, meu irmão? Estamos aí querendo voltar à normalidade, né? Vamos estar orando, né? Para que realmente nós tenhamos aquela tranquilidade de antes, né? De servirmos e adorarmos ao Senhor. Glória a Deus, maravilha, irmãos. Amém. Graças a Deus, Santo, Santo. Vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler a palavra. O Salmo de número 51. Salmo 51.
Salmo 51. Está na mão, sim ou não? Verso 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Certamente em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Certamente tu amas a verdade no íntimo, no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me, ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria. Regozijem-se os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito disposto a obedecer. Amém, aleluia, glória a Deus. Versículo 6, toda a igreja, vamos lá, verso 6. Certamente em iniquidade, aliás, desculpa, eu errei aqui. 51, 6, vamos lá? Certamente. Vamos de novo, capítulo 51, verso 6, a primeira parte. Certamente tu amas a verdade no íntimo. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações. Entregamos a Ti, Senhor, ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Maravilha. Meus queridos e amados, nessa noite, nós queremos, já ir direto no assunto, falar com os irmãos sobre, um pouco assim, sobre engano, falsidade, mentira. Falar que nós estamos diante do Senhor e que nós devemos pedir ao Senhor que nos ajude, nos purifique de todo pecado, de toda imundícia, de toda sujeira, porque o Senhor ama a verdade no íntimo. O Senhor quer a verdade. Amém? Aleluia? O Senhor Jesus diz lá no Evangelho de João 14, quando ele estava próximo já de ir para a cruz e de sofrer ali, e depois ele falou para os discípulos: na casa do meu pai tem muitas moradas. Amém? Aleluia? E eu vou lá, vou preparar um lugar para vocês. Amém? Glória a Deus. Maravilha, Jesus preparando um lugar para nós. Amém? Quem acha isso ótimo? Amém? Aleluia? Amém. Todo mundo levanta a mão, mas a gente falar que a casa está pronta, ele vai levar, o irmão treme. Mas se falar que está pronto e vai levar, treme. Não é? Mas o Senhor tem preparado uma morada para cada um de nós lá. Como que vai ser isso? Não sei. Mas tem um lugar maravilhoso reservado para nós. Viu, da Mercê? Tem um lugar maravilhoso para nós lá. Amém? Aleluia? Viu, Sr. Justino? Maravilha ou não? Benção? Lá o senhor não precisa trabalhar de pedreiro, não, está tudo pronto já. Não precisa pintar nada. Viu, Divaldo? Não precisa, domingo pode ficar tranquilo, lá direto, pode ir. Churrasqueira lá tem também. Pode ficar sossegado, viu? Ah, pastor, não vou no culto que eu tenho que pintar a casa, eu tenho. Não, acabou, irmão.
Célio, eu falo para sua mulher também, acabou a construção lá. Fala para a mulher, bem, você gosta de mexer e tantas coisas, vai chegar no céu, Jesus vai olhar para sua esposa, Célio, e falar, Simone, aqui não precisa mexer em nada, não, é meu, não precisa mesmo. Tá tudo certo. Porque mexe no quarto, vira a porta, tira a porta, põe do outro lado, passa um ano, põe para cá de novo, põe para baixo, tira a janela. Falei, meu pai, Jesus falou, na casa do Pai tem muitas moradas. Vou preparar um lugar para vocês. Coisa linda. Imagina bem Jesus preparando para nós. Você acha que é qualquer coisinha que ele está preparando? O que você acha? É lá um quartinho no fundo, lá escuro, sem energia, sem nada. O que você acha? Você tem que entrar agachado assim, quartinho escuro, abafado. O que você acha? É isso que Jesus está preparando lá? Não, é isso não, irmão. É maravilhoso, amém? Glória a Deus. Então Jesus está preparando um lugar maravilhoso. E ele falou para os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede em mim. Fica tranquilo, fica em paz. Eu estou falando para você o que Jesus falou. Fica em paz. Não se turbe o vosso coração, credes em mim. Credes em Deus. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Coisa linda, né, irmão? Isso é maravilhoso lá, hein? Viu, Robson? Se não der para construir aqui por algum motivo, lá tem, viu, Elaine? Vai dar aqui também, mas se não der, glória a Deus, maravilha. Aí um dos discípulos perguntou, Senhor, mas o Senhor vai indo, mas nós não conhecemos o caminho, como é que a gente vai? Vamos lá, João 14, são detalhes, irmão. Eu sei que você sabe, mas é a vida, tem hora que fica vivo na gente, né? É uma pergunta razoável, uma pergunta boa do discípulo, né? Olha aí, João 14, começa aí João 14, verso 1, muito sério, porque Jesus ia indo para a cruz, ele ia indo morrer, e ele fala, João 14, 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha que coisa linda, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria falado para vocês, mas eu vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha aí, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Tomé é Pedro e Tomé, né? Tomé falou, Senhor, nós não sabemos para onde vai. Olha que Tomé falou para Jesus, olha, nós não sabemos para onde o Senhor vai. E como podemos conhecer o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. É interessante ele falar, né? Ele não disse assim, ninguém vai ao Pai. É interessante, porque uma coisa você fala assim, ninguém vai, como se o Pai tivesse afastado dele, longe dele. Ele fala assim, ninguém vem. Ele traz para ele. Por quê? Porque ele vai falar depois, eu e o Pai somos um só. Quem vê a mim, vê o Pai. Então ele fala, ninguém vem ao Pai. Quer dizer, ele e o Pai são, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Amém? Aleluia? Ele não disse ninguém vai, ninguém vem. Trazendo para ele. Você vê que até são detalhes. Porque se ele fala, numa outra ocasião, que ele e o Pai é um só, quem vê ele, vê o Pai, como é que ele vai falar quem vai ao Pai? Então você vê que não tem, ninguém pega ele no escuro, assim, numa hora ou outra. Porque se ele falasse ninguém vai ao Pai, dá a impressão que o Pai está lá no outro lado. Está afastado, está em algum lugar. Ele falou lá, alguém perguntou para ele, Senhor, mas mostra o Pai para nós e nos basta. Jesus falou, que isso? Há quanto tempo eu estou com vocês? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um só. Ele falou numa ocasião. Agora o discípulo perguntou, Senhor, nós não sabemos o caminho. Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Então ele confirma uma coisa assim, sem ninguém nem pensar. Ninguém está pensando, ele não está pensando, vou falar isso porque senão não vai bater lá. Não, ele falou normal. Ninguém vem ao Pai. Porque é uma realidade, ele e o Pai junto. E o Espírito Santo, amém? Aleluia? Olha o mistério do Espírito Santo. A gente fala do Pai e do Filho, dá a impressão que você fica, mas e o Espírito Santo? Jesus falou também no Evangelho de João, ele falou assim, se alguém me amar, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Aí, olha aqui para você ver, você fala, pastor, isso não está na Bíblia. Tá.
João 14, olha o verso 23. João 14, 23, olha aí. Vira a página, João 14, 23, ó. Respondeu Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará e viremos. Está vendo? Ele e o Pai viremos para ele e nele faremos morada. Como que ele vem fazer morada? Aí você lê o contexto aí pelo Espírito Santo. Você vê, o Espírito Santo, o Pai e Jesus é um só. É o mistério da Trindade. Porque quem é que faz morada em nós? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo, vou lá no verso 16, olha aí, ó. Verso 16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco e estará em vós. Então, quando ele fala que o Pai ele estaria em nós, ele se refere ao Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, o Pai e o Filho, é um só. Não são três deuses, é um Deus. Em três pessoas, um único Deus. Amém? Aleluia? Mas não vamos por esse caminho, vamos falar outra coisa para os irmãos. Outra coisa que eu vou falar, aproveitar para os irmãos, às vezes, irmãos, a gente pensando assim, né? Ah, fulano lá não crê em Jesus, tem as suas filosofias, seu jeito de pensar e tal. A gente tem que parar um pouquinho e analisar. O mundo não tem o Espírito Santo. O mundo não recebeu o Espírito Santo. Então, há uma diferença muito grande entre aquele que creu em Jesus, que tem o Espírito Santo, e aquele que não tem Jesus. Aquele que não tem Jesus não tem o Espírito Santo. Então, para ele é muito difícil entender muita coisa que a gente entende. Para ele lá é muito difícil entender coisas que a gente já entende. Que para a gente é normal, para ele não é. Por quê? Olha aqui, no verso 17, olha aí. O Espírito, volta no verso 16 aí, ó. 16, ó. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Então, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Por que o mundo não recebe? Porque não conhece Ele. Ó, então ele está falando aqui, verdade, o Espírito da verdade. Aí, por exemplo, aqui, no verso 22, olha o verso 22. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Ó, então a manifestação de Jesus no arrebatamento também é para a igreja e não para o mundo. Se alguém me amar, guardará a minha palavra. Então quem é que ama Jesus e guarda a palavra? Aquele que ouviu a palavra, creu nele. Ouviu a palavra, creu nele, guardou a palavra. Então meu Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Tá, então, meu querido, olha o verso 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Porque há uma diferença entre ter Jesus, ter o Espírito Santo, e o mundo que não tem Jesus. Tá, então deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí, meu querido, você observa que o Espírito, no verso 17, é o Espírito da verdade. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. Então Jesus, ele não é mentira, ele é a verdade. Jesus não é engano, Jesus não é a falsidade. Então nós que estamos na igreja, não podemos estar na mentira e na falsidade. Por quê? Porque Jesus é a verdade. Se você olhar, por exemplo, no verso 30, olha o verso 30 aí agora, olha o verso 30. Jesus disse, já não falarei muito convosco, pois se aproxima o príncipe deste mundo, ele nada tem em mim.
Olha bem, irmão, meu querido. Primeiro, o Espírito de Deus não se manifesta no mundo. O mundo não o conhece. Mas o Espírito de Deus está conosco. Então tem muita coisa que o povo lá fora não vai entender. Porque não tem o Espírito de Deus. Aí ele diz aqui, o Senhor Jesus diz, não vou falar muito com vocês, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Então esse mundo tem um príncipe que se apossou do mundo quando Adão entregou para ele a autoridade. Ele se apossou do mundo. Deus deu a terra para o homem, mas o homem entregou para o diabo. O diabo colocou um sistema mundano que corrompeu a humanidade. O pecado entrou. O pecado entrou e trouxe a morte, trouxe desgraça, trouxe maldição, trouxe mentira, trouxe um punhado de coisa. Mas nós, como crentes em Jesus, como Jesus disse aqui, o príncipe desse mundo não tem nada em mim. Então nós devemos tomar cuidado também para que o príncipe desse mundo não tenha nada em nós também. Eu não estou falando que a gente é perfeito, meu irmão, mas vem cá, tem coisa que a gente sabe que nós não podemos ser falso. O que é falsidade? Falsidade é passar-se por verdadeiro. E você sabe que está sendo falso. O que é mentira? O que é sofisma? É uma verdade misturada com a mentira. O que é mentira? Mentira não é uma coisa que não é verdadeira. Nós estamos na luz, nós não podemos estar brincando com essas coisas, gente. Ou Jesus, nós somos de Jesus, não temos nada com o príncipe desse mundo, ou nós estamos fingindo que somos de Jesus, mas no fundo somos do príncipe das trevas. Aí é você que decide aí. É você que define na sua vida. Porque na minha, graças a Deus, não. Entendeu? Você vem aqui e tal, aí está com falsidade, com engano, com mentira. Meu irmão, é você e a sua vida. E o diabo está lá só assim, olhando. E só pensando. E Deus olhando também. E você fazendo de conta. Então essa palavra é para nós, é para mim também. Nós não podemos fazer de conta, gente. Nós não podemos fazer de conta. Não pode ter falsidade no meio dos crentes. Pode ter mentira na sua boca. Não pode, gente. Não pode. Falsidade não pode, mentira não pode. Frequentando a igreja, dentro da igreja e tal, vivendo na mentira, na falsidade. Não pode, está errado. Estou falando para você. Tem que arrumar isso. Tem que colocar diante do Senhor. Pedir perdão e arrumar isso. Não pode. Não pode. Deus está colocando no meu coração falar isso para você. Não pode isso continuar na sua vida. Isso não pode continuar. Então, você olhar, por exemplo, aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, volta um pouco aí, Evangelho de João, capítulo 8. Olha João, capítulo 8. Olha, irmão, olha o verso 41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Olha o final do verso 41. Temos um pai que é Deus. Disse Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis. Vocês me amavam. Pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Então olha aqui em mim, para de ler um pouquinho. Se você está falando que Deus é o teu pai, você que está me ouvindo aí, está falando que Deus é o teu pai, primeira coisa que eu quero dizer, Jesus está dizendo, você amaria Jesus. É Jesus que está falando. Se você está dizendo que você é de Deus, que Deus é o teu pai, a primeira coisa, amar o Senhor Jesus. E bate certinho, Jesus disse, quem me ama, meu pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada.
Então você está vendo que está batendo. Aí Jesus falou no verso 43, ó, por que não entendeis a minha linguagem? Por que não podeis ouvir a minha palavra? Por que vocês não entendem o que eu estou falando? Você não está entendendo o que eu estou falando? Verso 44, vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, meu irmão, Jesus está fazendo um contraste aqui agora. Por que você não entende a linguagem dele? Por que nós não entendemos a palavra? Ele está dizendo uma coisa tão clara. Né? Ele está falando antes, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele fala antes lá. Se vocês forem realmente meus discípulos, né? Se permanecer no meu ensino, verdadeiramente for meus discípulos, vocês conhecerão a verdade vos libertará. Ele está falando, se nós somos verdadeiramente, olha ali no verso 31, João 8, 31. João 8, 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele, se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu pergunto para você, ó, se nós aqui permanecermos no ensino de Jesus, nós somos verdadeiramente discípulos dele. Qual que é o ensino dele? Então ele está falando aqui, para a gente não andar na mentira, não andar no engano. A palavra para essa noite, não andar na falsidade, não andar no engano. Mas por que você não está entendendo essa linguagem? Jesus está falando, por que você não entende a minha linguagem? Vocês pertencem ao diabo, porque o diabo profere mentira. O diabo é mentiroso. Ô, gente, nós não podemos, o diabo é quem engana. Nós não podemos estar nesse caminho. Nós não podemos estar nisso, irmãos. Estou falando aqui com os irmãos, aqui do fundo do meu coração. Não pode estar dentro da igreja no engano, na mentira, na falsidade. Não pode. Sabe por que eu estou falando isso para os irmãos? Irmãos, porque eu estou vendo assim, né? Eu vou em vários lugares, velório, casamento, na escola, visito daqui, visito dali. Rapaz, eu fico assustado de ver as pessoas surpreendem a gente. Aquilo que você pensa que uma pessoa é, não é. E aquilo que você pensa que não é, é. Aí você fica assim, rapaz, quem imaginava um negócio desse? Mas claro que a gente não contesta, não fala, mas a gente fica... Aí eu vou na casa de recuperação lá, né? Faz um ano que eu vou lá na casa de recuperação, entra gente, sai gente, a gente vai conhecendo a turma. Eu vou em Maria da Fé, São José do Alegre, então a gente fica vendo as pessoas, assim, vai vendo os vários tipos de pessoa. E você fala, rapaz, as pessoas são tão esquisitas. Gente do céu. O cara jura 9 horas, 9h01, ele quebra o juramento. E teima que está falando a verdade. E nem vermelha. Nem vermelha. Se for escurinho, então, nem aí que não vermelha mesmo. No Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Apocalipse 12, verso 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Você viu, irmãos? O diabo no verso 9, ele foi precipitado na terra. Ele foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Esse negócio de enganar não é de Deus. Engano não é de Deus, mentira não é de Deus, falsidade não é de Deus, é do capeta, é do diabo. Engano, mentira, falsidade. Nós não podemos estar na igreja quietinho aqui e vivendo na mentira, não pode. Não pode estar aqui vivendo na falsidade, não pode. Não pode.
é fazendo de conta que está tudo bem. Não está, irmão. Está na falsidade, na mentira. Você vê, por exemplo, se você olhar na Bíblia, quando Josué foi na cidade de Jericó e destruiu a cidade e falou assim: ninguém pega coisa nenhuma na cidade aí. E aquele homem pegou o negócio lá e escondeu. Ninguém sabia, aquele cara pegou e escondeu. E aquele cara ficou no meio do povo, irmão. No meio dos crentes. Nos cultos. Aquele cara participou de culto. No meio dos crentes na época. Na mentira e na falsidade. Como que o cara consegue ficar no meio do povo de Deus na mentira e na falsidade? Mas aquele cara ficou por um tempo. Até que Deus falou para Josué: Josué, resolve essa questão aí. Aí aquele cara foi tirado e acabou morrendo. Você vê que nós estamos no Novo Testamento. A misericórdia de Deus é grande. Isso não acontece hoje assim. Não acontece assim hoje. Por que não acontece? Por N motivos, né? Mas também pode acontecer algumas coisas. Pode acontecer. Se você olhar em Atos, no capítulo 5, não precisa abrir lá não, você vai ver lá Ananias e Safira. Eram crentes dentro da igreja. Crentes dentro da igreja. Aí chegaram lá e mentiram para Pedro. Era firme dentro da igreja. E mentiram para Pedro. Quando o marido mentiu, a mulher não estava perto. Quando o marido mentiu, Pedro falou: por que você está mentindo? E um crente que era fazendo de conta. E aquele cara morreu na hora. Aquele cara morreu na frente de Pedro. 3 horas depois chegou a mulher. E o Pedro perguntou para a mulher a mesma coisa. A mulher mentiu do mesmo jeito. A mulher morreu na hora também. Imagina bem se isso acontecesse hoje. Fechar essa porta ali e falar: irmãos, ó, vamos ver aqui agora. Está sendo verdadeiro mesmo ou não? Está sendo verdadeiro mesmo? Vamos começar a colocar os celulares aqui em cima. Vamos começar por aí. Vamos abrir todo o celular, todo mundo aqui agora. Vamos abrir o Facebook, todo mundo aqui agora. Vamos sondar as mídias de todo mundo aí. Vamos começar por aí. Irmão, eu não vou fazer isso e talvez você não vai nem deixar. Mas Deus sabe, o diabo sabe também. Então você não está enganando a gente. Está enganando a você mesmo. Se você estiver fazendo alguma coisa atrapalhar, está enganando a você mesmo. E o diabo está olhando. E na hora certa ele vai dar o bote. E vai arrebentar com a tua vida. Foi assim que ele fez com aquele cara, o Acã. Na hora que ele pegou o negócio escondido, guardou o negócio escondido, o que aconteceu depois? Perdeu a vida, morreu aquele cara. Então quando a gente está falando isso, eu não estou falando para maldade sua não. O Acã pegou o negócio, escondeu, ficou no meio do povo de Deus, ali escondidinho, de boa. A hora que chegou o momento do juízo. Porque, irmão, a Bíblia fala que Deus não executa o julgamento em cima da hora, não executa agora quando a gente peca. Porque se Deus executasse o juízo, lá em Eclesiastes fala assim: por não se executar o juízo sobre a má obra, o coração dos homens está disposto a praticar o mal. Mas se imagina bem se Deus executasse o juízo sobre a má obra, toda hora que a gente fizesse uma coisa errada. O juízo seria a morte física. Tinha morrido todo mundo já, ué. Então, por que Deus... Olha lá, Eclesiastes, capítulo 8. Olha para você ver, eu fiquei pensando, falei: rapaz, por que Deus não executa o juízo quando a pessoa faz a coisa errada? Eclesiastes, capítulo 8, olha lá, no versículo 11... Olha comigo aí, Eclesiastes, capítulo 8, verso 11. Eclesiastes 8, 11. Visto, olha o que está escrito: visto que não se executa logo o juízo sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto à prática do mal. Porque você poderia pensar assim comigo assim: mas por que não executa então? A pessoa faz uma coisa errada e não acontece nada então. Mas se Deus é tão justo, Deus é tão justo, que Ele não executa o juízo quando a pessoa faz a coisa errada. Porque se Ele executasse, Ele teria que fazer para toda a humanidade. Aí vamos voltar no tempo, então, vou pegar aqui aleatoriamente, eu vou pegar lá no tempo de Noé. Pronto, Noé pecou,
Depois do dilúvio, pronto, estava morto. Não tinha descendência de Noé depois. O outro filho pecou também, pronto. O Abraão, pronto, Deus chamou Abraão. Abraão, depois que Deus chamou ele, pecou, pronto. Executou o juízo, morreu também. Isaac morreu também. Nem nasceu Isaac, porque Abraão morreu antes de nascer Isaac, pronto. O Jacó morreu também. Aliás, nem viveu, porque não tem Isaac, não tem mais Abraão. Então não tem povo de Israel. Não tem jeito. Não tem descendência de Davi, porque... então vamos supor que chegou até Davi. Davi também pecou, pronto, morreu, acabou. Não tem descendência. Não tem Jesus lá na frente. Então, sabe por que Deus não executa a má obra? Eu descobri por quê. Pergunta para o senhor do lado, por que será, hein? Porque se você analisar, não seria legal se o cara pecou, já viesse uma mão cortando ele, já ceifou. Só que aí não teria culto hoje, não tinha acabado o ministério faz muito tempo. Quantas vezes você pecou há tempo atrás aí? Ou hoje mesmo, ou ontem? Acabou. Itajubá, morreu todo mundo, irmão, acabou. Vai falar para mim que se a Bíblia fala que quem diz que não pecou é mentiroso, só de você falar que não pecou já mentiu. Acabou de pecar. Então, se o juízo viesse sobre a má obra, não ficaria ninguém. Mas então por que Deus não executa o juízo sobre a má obra? Ô perguntinha, rapaz. Que Deus me respondeu hoje, que benção. Amém, aleluia? Por que não se executa o juízo sobre a má obra? Eu tenho que dar um tempinho para fazer uma graça também, irmão. Pode ser de graça também, não. Demorou um tanto tempo para me descobrir. Não é assim também, não. Não é bem assim, não. Agora passou aquela... Você já viu quando você assistiu um videozinho, a hora que vai resolver um pouquinho, entra a propaganda? Você tem que esperar adiantar o vídeo. Falei, que coisa, rapaz. Olha por que não executa o juízo sobre a má obra. Carta de Pedro, primeira carta de apóstolo Pedro. Aliás, segunda carta do apóstolo Pedro. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Esse contexto está dentro de um contexto diferente, mas eu vou explicar para você. Primeiro, 2 Pedro 3, 9. Está falando de uma outra coisa, mas você vai entender o que eu estou querendo dizer. 2 Pedro 3, 9. O Senhor não retarda a sua promessa, está falando da vinda de Cristo, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então, por que não executa o juízo sobre a má obra? Porque Deus é longânimo. Primeira coisa, Deus é longânimo. Deus não é aquele cara, aquela pessoa que você fez um negócio ali, você fala, isso aqui é chega chutando. Não, ele é longânimo. Olha que benção. Sabe que negócio para você? Fez errado, aí já não serve, deixa que eu faço. Tem mulher que é assim, você vai fazer um negócio, deixa que eu faço, não sabe fazer não. Não dá nem tempo. Tem homem que é assim também. Deixa que eu faço, não sabe fazer. Está vendo? A pessoa nem tentou, às vezes a pessoa está tentando, vai acertar, dá um tempinho, espera um pouco. Às vezes a pessoa vai errar um pouco ali, mas daqui a pouco vai fazer certo. Aí a pessoa fala, não vou mexer mais não, porque não podem pôr a mão, que é só ele que sabe fazer. Só ele que é o melhor, só ele que é o bom, então deixa ele então. Então a gente tem que parar um pouquinho e aprender com Deus. Deus, primeira coisa, é longânimo. Amém, aleluia? Aí, o que isso quer dizer também agora? E Deus quer que a gente se arrependa. Então Deus, se você errou ali e tal, Deus agora está esperando o arrependimento. E Ele é longânimo. Por quê? Porque se houver arrependimento, o advogado garante lá em cima. Amém, aleluia. Porque se não houver arrependimento, aí dá problema. Mas então Ele é longânimo, querendo que o arrependimento. Para que você continue sobrevivendo. Para que a gente sobreviva. Então, a longanimidade de Deus, o arrependimento de Deus, trabalha junto com a provisão de salvação, com o advogado. Porque senão, estava todo mundo morto, acabado. Se Deus não fosse longânimo, se Deus não esperasse o arrependimento e executasse o juízo sobre a má obra,
não tem como viver nessa terra. Porque não dá nem tempo, a gente nem acabou de pecar, já vem, já cortou o irmão, já morreu. Aí nasceu seu filho com 6 anos pecou, já morreu também. Cadê seu filho? Já morreu. E você não pode nem fazer nada de errado. Se você fizer de errado, já... Então não tem, irmão, nós não estaríamos aqui mais. Nenhum de nós. O que aconteceu? Quantas vezes a gente errou e quantas vezes a gente se arrependeu, hein? E às vezes não foi do dia para a noite, demorou um pouquinho, você se arrependeu. Nossa, Senhor, tem misericórdia. Aí você orou, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Amém? Aleluia? Então, mas nós não podemos também ficar na falsidade, no engano. Porque primeiro, que está tudo errado. Segundo, como que eu estou vivendo uma vida dessa? Não tem como. O texto que nós lemos lá no Salmo, né, no Salmo 51, vamos lá para você ver o negócio. No Salmo que nós lemos, olha para você ver. Davi, ele tinha pecado. Ele pecou e o pecado ficou escondido. Mas ele ia na igreja, vamos dizer assim, na época lá, né, no templo, né, no tabernáculo de Davi, na tenda de Davi, né? Mas se imagina bem como que ele ia participar dos cultos lá. Por quê? Porque Davi era um homem verdadeiro, um homem de coração verdadeiro. É aí que está a diferença, porque tem gente que consegue viver na mentira. Tem gente que consegue ficar num culto 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, na mentira. E fica, rapaz. E fica na mentira. Na falsidade fica. Vai para outra igreja, participa de congresso, na mentira. Mas Davi não, Davi é um homem que tem um coração quebrantado. Um homem verdadeiro. Um homem que não quer ser falso. Isso é bonito, irmão. É isso que Deus quer de nós. Ele falou no verso 6, certamente Deus ama a verdade no íntimo. Deus não gosta da mentira. Deus não gosta da mentira. Acontece que Davi, ele está indo para a igreja por um tempo. Por alguns meses, ele está indo para a igreja, mas ele está indo assim, ele está indo na igreja assim, rapaz, eu não consigo ficar na igreja sem adorar a Deus de verdade. O pessoal cantando e levantando a mão, eu fico imaginando ele levantando também, cantando também. Mas ele falou, não está certo, eu estou no pecado, está errado, isso é falsidade minha, não está certo. Ele está lá assim, tal. O pessoal está lá também, ele está lá, ele é o rei, mas lá no coração, não está certo, não está certo. Não, isso não dá, não vou ver, não vou ficar desse jeito não. Aí o que aconteceu? Ele rasga o coração para Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, segundo o teu constante amor, segundo a tua grande compaixão. Verso 1, apaga as minhas transgressões. Amém, aleluia? Apaga, Senhor, as minhas transgressões. Aí no verso 2 ele fala, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. É como você falar, Senhor, cansei, chega, lava-me completamente da minha iniquidade. Quero saber mais disso. É isso que ele está falando. Olha o verso 4, olha o 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante de teus olhos. Está vendo? Não está falando assim, pequei contra o pastor, pequei contra o fulano, não. Pequei contra ti, Senhor. É contra ti, Senhor. Então não é o pastor, se o pastor concorda, não. É o que eu acho, não, está errado. Diante de Deus não está certo. Jesus disse lá, vocês não compreendem o que eu estou falando? Porque se vocês amassem a Deus mesmo, vocês me amariam e entenderiam o que eu estou falando. Vocês estão falando que Deus é o vosso Pai? Não é.
O pai de vocês é o diabo. Vocês são enganosos, mentirosos. É isso que Jesus falou lá. Vocês estão na mentira. Gente, Jesus jogou na cara dos religiosos. Vocês estão na mentira. Falou para os judeus ali. Os caras ficaram doidos, irmão. O cara aqui para a igreja com rolo. Vocês estão na mentira. O pai de vocês é o diabo. Vocês não me amam nada. Vocês não fazem o que eu estou falando para fazer. Vocês estão fazendo de conta. Vocês são falsos. Jesus falou desse jeito, na cara. Irmão, nós não podemos ser assim, irmãos. Estou falando para os irmãos aqui, para nós aí, vocês estão me ouvindo aí. Ele está dizendo aqui, no verso 3, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Irmão, não dá para ficar com o pecado sempre diante de você e você não faz nada. Está empurrando com a barriga e levando, e o pecado está ali. Você sabe que está. Você sabe que está. Misericórdia. Quarta-feira eu falei com os irmãos aqui, né, a gente estudando o livro de Jeremias, eu achei, rapaz, falei, impressionante, que coisa. Por quê? Ó para vocês verem, os irmãos, um pouquinho de paciência aí, mas rapidinho. Olha bem, olha que coisa, irmãos, presta atenção. Você que não ouviu ou que ouviu, para você entender. No tempo do rei Josias, se você ler a história em 2 Crônicas 34 do rei Josias, não aparece o profeta Jeremias lá. Não aparece ele lá. Você nem imagina quem que é o profeta. Mas quando você lê o livro de Jeremias, Jeremias diz, Deus fala para Jeremias, Jeremias diz que ele profetizou no tempo do rei Josias. E quando você lê então a história de Josias, você vai ver que Josias era um rei espetacular, um homem de Deus, que estava tudo errado em Jerusalém, porque os reis anteriores não foram, um rei lá não foi bom. Ele arruma tudo, está arrumando a casa, está pondo em ordem e tal, e o sacerdote achou o livro da lei, e o sacerdote leu o livro da lei perante o rei rei rasgou a roupa e falou, rapaz, nós estamos fazendo tudo errado. O que está escrito nesse livro aí, que é da vontade de Deus, nós estamos fazendo tudo errado. Faz o seguinte, pega os mensageiros, consulta a profetisa para mim. Vai lá em tal lugar, consultar a profetisa. E os mensageiros foram consultar a profetisa. E a profetisa falou assim para eles, assim, ó, realmente, Deus vai trazer um mal sobre Jerusalém. Porque o reino do norte havia sido destruído. Mas o reino do sul não. Mas ele falou assim, ó, Deus vai trazer o mal sobre Jerusalém. Jerusalém vai ser destruído. Jerusalém bonito, o templo bonito, aquela coisa linda. E o rei Josias estava ali. E a profetisa falou, Deus vai acabar, o mal vai vir sobre todo mundo. Aí a profetisa falou assim, mas, avisa o rei que, porque ele se humilhou diante de mim, porque ele temeu das minhas palavras, e ele vai obedecer às minhas palavras, o mal não vai vir durante o reinado dele. Para ele ficar em paz, para ele viver a vida em paz. Não vai vir porque ele é um homem firme. E aí, o que aconteceu? Eles foram lá avisar o rei. O rei chamou o povo. E o povo fizeram uma aliança com Deus. Vamos lá para você ver 2 Crônicas. E o rei chacoalhou todo mundo. E eles fizeram uma aliança com Deus. 2 Crônicas, capítulo 34. 2 Crônicas 34. Verso 4. Olha, 2 Crônicas 34. Irmão, isso que são atitudes sua, minha, que determina, se mostra se a gente realmente está fazendo. Irmão, você está no pecado, vai lá, arruma. Ah, eu tô dormindo com o cara, manda o cara embora. Estou dormindo, manda a mulher embora. Eu tô ganhando dinheiro. Para de ganhar esse dinheiro falso, esse dinheiro mentiroso. Aí eu tô lá com um perfil. Acaba com esse perfil falso. Eu tô lá mandando. Para com isso.
Eu estou lá, para! Toma uma atitude na sua vida. Não fica de palhaçada. As coisas de Deus, é muito sério. Olha aqui, o cara foi lá, 2 Crônicas 34. Ó, verso 3. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. No 12º ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes sagrados, das imagens de escultura e de fundição. Sob sua direção foram derrubados os altares dos Baalins. Fez em pedaços o altar do incenso que estava acima deles. Quebrou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens de escultura e de fundição. Espargiu sobre a sepultura dos que lhes tinham sacrificado. Queimou os ossos dos sacerdotes sobre os seus altares. Purificou a Judá e Jerusalém. Olha o cara foi lá, o rei foi lá e mandou destrói esse altar aí. Aí, tira esse altar, quebra. Aí não sei o que, quebra, tira, limpa. O cara tomou atitude, não é aquele negócio, vai para a igreja, e tá, não, mas não vai mexer, não, deixa do jeito que está. Para com isso, arruma a casa. Coloca ordem aí, faz a coisa acontecer, pelo amor de Deus. Até quando vai ficar nesse negócio, falsidade, engano? Está se enganando a você mesmo. Olha aqui para você ver, no verso 8, no 18º ano do seu reinado, havendo purificado a terra e o palácio, enviou a Safã, filho de Azalias, governador da cidade, cronista, para repararem o templo do Senhor seu Deus. Está vendo? Então, aí é que ele vai encontrar o livro, tudo bem, e vai mandar para a profetisa, e vai falar com a profetisa vai dizer para ele, olha lá no verso 24, olha o verso 24, assim diz o Senhor, trarei mal sobre este lugar, e sobre os seus habitantes, qual mal que é? A saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Por quê? Porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses, me provocaram a ira com toda a obra das suas mãos. O meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Verso 26. Ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim direis, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto às palavras que ouvistes. Como teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhaste perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. É muito sério, irmão, o negócio não é brincadeira, não. Olha o verso 28. Agora te ajuntarei a teus pais, tu serás recolhido ao teu sepulcro em paz, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar e sobre os seus habitantes. Voltaram com esta resposta ao rei. O que o rei vai fazer? Olha o que o rei vai fazer, irmão, verso 29. Então o rei mandou reunir todos os anciãos de Judá e Jerusalém. Subiu o rei ao templo do Senhor, com os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. Leu aos ouvidos dele todas as palavras do livro da aliança que se tinha achado no templo. O rei pôs-se em pé em seu lugar e fez uma aliança perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo o seu coração, de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Então fez que todos que se acharam em Jerusalém e em Benjamim aderissem a essa aliança. Os habitantes de Jerusalém fizeram conforme a aliança de Deus, do Deus de Davi e seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos que se acharam em Israel, obrigou a servir ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de após o Senhor Deus de seus pais. O cara agiu, o cara colocou a coisa para funcionar. Mas presta atenção, não acabou não, presta atenção para você ver uma coisa. Então a gente está olhando assim e fala, rapaz, foi maravilhoso o que o cara fez. Foi ou não foi? É verdade ou não é? Espetacular. Espetacular. Aí, rapaz, o homem morreu. E a desgraça, depois que o homem morreu, presta atenção que eu vou te falar, a desgraça veio sobre o Judá e Jerusalém. Mas para comigo, para um pouquinho, para um pouco aí. Esse homem morreu novo. Mas por que esse homem morreu e a desgraça veio? Se o povo está em aliança com Deus, o homem morreu, mas tem gente ali, a maioria está em aliança com Deus, por que aconteceu a desgraça? Aí o profeta Jeremias vai responder para nós.
Jeremias. Olha comigo lá para você ver. O que Jeremias, Deus fala para Jeremias? Jeremias capítulo 3. Jeremias capítulo 3, olha para você ver. Olha para você ver. O rei que a gente está falando é de Josias, não é? Não é Josias? Olha, Jeremias 3, verso 6. Verso 6. Ó. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias. Olha bem. Disse-me o Senhor, Jeremias 3, 6. Disse-me o Senhor nos dias do rei Josias. Viste o que fez a rebelde Israel? Ela se foi a todo o monte alto, debaixo de toda a árvore frondosa, e ali andou prostituindo-se. Eu pensei que depois de ter feito tudo isso, ela voltaria para mim, mas não voltou. E viu isso a sua infiel irmã Judá. Está falando dos judeus, onde Josias reinava. Dei carta de divórcio a infiel Israel, o reino do norte. E eles foram para a Síria, né? E a despedi por causa dos seus adultérios. Vi, contudo, que a sua infiel irmã, Judá, os judeus em Jerusalém, não temeu. Ela se foi e também se prostituiu. Pela fama da sua prostituição, contaminou a terra, pois adulterou com a pedra e com a madeira. Apesar de tudo isso, não voltou para mim a sua infiel irmã. Olha agora, a sua infiel irmã Judá, com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Sabe o que está falando aqui? Que Josias fez tudo aquilo. Josias foi verdadeiro, aquele homem. Mas o povo que fez com ele, falsamente fizeram a aliança. Foi falso o que o povo fez. Por isso que a desgraça caiu sobre eles. Porque se você analisar, se Deus disse que o mal não cairia no tempo do rei Josias por causa dele, se os outros, todo mundo fez aliança, então não ia cair, porque todo mundo fez aliança. Mas por que o rei morre e aí a desgraça vem? Porque o rei foi verdadeiro, mas o povo que fez aliança foi falso. Olha aqui no verso 10 aí, Jeremias 3:10. Apesar de tudo isso, não voltou para mim a sua infiel irmã Judá com sincero coração, mas falsamente, diz o Senhor. Irmãos, nós não podemos vir no culto e saber que o negócio está errado, saber que está atrapalhado e voltar e continuar a mesma coisa, como se nada tivesse acontecendo. Mas o que está adiantando o culto então? Não estou entendendo. O que está servindo? O que nós estamos buscando? Buscando o quê? De Deus alguma coisa? Deus fica assim, mas eu estou perdendo tempo. Estamos perdendo tempo, irmão. Se não tiver uma arrumação, um conserto, é perda de tempo. Me desculpa falar, é perda de tempo. Nós temos que arrumar a casa. Temos que acertar isso. Até quando vai ficar nessa falsidade, nessa falsidade? Sabe por que eu estou falando isso? Porque daqui a pouco cai uma desgraça aí. Aí vem perguntar por quê? Porque a gente não tem resposta. E a gente muitas das vezes não temos resposta, mas às vezes a pessoa que está recebendo a desgraça, quietinha, ela sabe por quê. E não contou para ninguém. Mas ela sabe. Ela sabe que ela está sendo falsa. No fundo, ela sabe. O Senhor não tem compromisso com a falsidade, amém? Aleluia? O Senhor não tem compromisso com a mentira, irmão. Eu poderia falar de Judas. Olha Judas. Irmãos, o homem andou 3 anos e meio. 3 anos e meio. Junto com Jesus e os discípulos. Aí você lê, por exemplo, você vai ver, vamos ver aqui, Mateus 26. Você vai olhar assim. Primeira coisa, Mateus 26, verso 14. Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, Mateus 26, 14.
foi ter com os principais sacerdotes e disse: que me dareis para que eu entregue a vós? E pagaram 30 moedas de prata. Olha o Mateus 26, verso 16. Desde então, Judas buscava oportunidade para o entregar. Irmãos, então a gente acha que Judas, né, ele já pegou lá e já foi lá. Olha bem, ele teve coragem de pegar o dinheiro e buscar oportunidade. Não, tipo assim, ó, agora não, está com Jesus ali. Não, mas agora não, isso não é um momento bom, não. Vamos esperar mais um pouco. Não, agora não. Como que pode uma pessoa estar nesse meio com falsidade? Junto com Jesus com falsidade. Esperando a hora para pegar Jesus. Porque ele não foi assim, chegou, já teve a oportunidade, já pegou. Ele falou assim, não, vou esperar. Não, agora não é hora boa, não. Não, agora ele está tomando café. Não, agora não. Não, agora ele saiu, foi na casa do fulano. Não, agora não é hora boa, não. Agora não, agora vai na hora certa. Ele vai para o Getsemane. Quem sabe agora vai ser uma hora boa. Como que o cara pode ficar no meio dos discípulos e buscando oportunidade? Que coisa, né? Terrível. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, quando a mulher lá, a Maria, tomou um vaso e derramou o perfume em Jesus. João 12, verso 13. João 12, 2. Ofereceram um jantar. Marta servia e Lázaro estava entre os que se reclinavam à mesa com ele. Então Maria tomou uma libra de um nardo puro, um perfume muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E toda a casa se encheu com a fragrância do perfume. Contudo, um dos discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, objetou: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Irmão, olha a falsidade do cara, rapaz. Olha a falsidade do sem vergonha. Olha aqui. Por que não vendeu esse perfume e deu aos pobres? Dando de santa rama ali perto de Jesus. Dando de bonzão ali. Que cara de pau, rapaz. Olha o verso 6. Ele disse isso não pelo cuidado que tivesse com os pobres, mas porque era ladrão. Tendo a bolsa de dinheiro, tirava o que nela se lançava. Então o cara estava roubando faz tempo. E andando com Jesus. Andando com Jesus, cuidando da bolsa, pegando dinheiro. Como é que pode ser tão falso desse jeito? Mentiroso. Cara de pau, hein? Aí, vamos lá, no capítulo 13. Capítulo 13. Capítulo 13. Verso 21. Tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito, depois que ele lavou os pés dos discípulos, irmão. E Jesus disse: em verdade vos digo que um de vós me trairá. João 13, 22, olha. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Negócio bem feito, rapaz. Olhando assim, mas... tipo assim, Pedro, Tiago, Bartolomeu, olhando assim. Olhar para Judas, olhar para... tipo assim, quem vai... Não é possível, alguém aqui vai trair o Senhor. Olha aí o verso 22. Os discípulos olharam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Olhando um para o outro assim. Que isso? Verso 23. Um de seus discípulos,
Aquele a quem Jesus amava estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: pergunta de quem o mestre está falando. Ninguém está sabendo, né? Nós não estamos sabendo. O cara trabalhou tão direitinho que ninguém ficou sabendo. Verso 25. Reclinando-se aquele discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Foi direto, né? No assunto. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. E disse Jesus: o que estás prestes a fazer, faze-o depressa. Todavia, nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu com que propósito ele disse aquilo. Como era Judas que guardava a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe tivesse dito: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E eles não entenderam ali, né, uma falação, né? 12 ali, uma falação ali, não entenderam. Estava na casa, né, ainda de Maria, de Marta. Aliás, estava na ceia, né? E no verso 30, assim que Judas tomou o pedaço de pão, saiu. Não aguentou ficar também, né? Falei: fui embora logo, o negócio está se pegando aqui, velho. Mas vi que eu estou falando aqui, deu vontade de sair do banheiro, agora você amarelou. Mas não tem jeito de escapar, que nós vamos sair daqui, que o negócio ficando feio. Deu um suador, se fosse medir aí, dava pressão 17/11. Sei não. Irmão, você pensa bem, a gente falando aqui, não sei se você tem temor a Deus, porque pelo menos eu tenho. Falando aqui, se você não sentiu nada, se você está no engano, na falsidade, está no erro aí, não sentiu nada, larga a mão. Está cauterizado o negócio. Aí que está com problema. Está cauterizado. Se você for embora e falar assim: nada a ver, esquece. Você já era, viu? Vou deixar essa palavra para você aqui, Você foi embora, está no erro, na falsidade, continuar, esquece. Salvação sua está por um fio aí. Esquece o que eu estou falando, salvação sua, porque não é possível você chegar, sair, ir embora. Eu estou falando para você que tiver na falsidade, tiver na mentira, você sabe que está, sair, não fizer nada, esquece, larga a mão. Esquece o que eu estou falando. Porque se fosse eu falava: rapaz, eu quero amanhã cedinho já resolver esse negócio, já vou dar um jeito na vida. Mas que você que eu vou ficar desse jeito? Não vou ficar não. Vou arrumar a casa. Vou orar a Deus e colocar isso, acertar isso na minha vida. Não quero saber dessa confusão pro meu lado, não. Foi o que Davi fez. Quando o profeta chegou nele para falar com ele não ficou: mas pequei. Já falou rasgado: eu errei mesmo. E pode matar, sou digno de morte. Davi não ficou enrolando, não. Ele falou: pequei e sou digno de morte. Não fica enrolando, não. Põe a coisa para acertar diante do Senhor aí. Põe ordem na casa. Põe ordem na tua vida. E para a gente terminar aqui, vamos terminando aqui. Irmão, o engano não é de Deus, o engano é do diabo. Olha o que Jesus falou. O diabo vinha vindo ali, né, o príncipe desse mundo. Jesus falou: vamos embora daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Tipo assim, eu não tenho nada com ele, ele não tem nada em mim. E se ele é o pai da mentira, eu sou a verdade. Se ele é o engano, eu não sou. Se ele está na mentira, na falsidade, é ele. Ele não tem nada em mim. Aí eu pergunto: você vai continuar na falsidade, vai continuar no engano? Então você está com o diabo também, porque não é possível. Porque com Jesus não pode ser, porque Jesus não tem compromisso com esse tipo de coisa. Jesus não tem. Não tem. Olha para você ver. 2 Tessalonicenses 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Está falando do anticristo. É o anticristo. Está falando do anticristo. O anticristo. Eu vou direto no texto, senão... 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7.
pois já o mistério da injustiça opera. Somente a um que agora o detém até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, isto é, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e destruirá pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo, a vinda do anticristo, é de acordo, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira e com todo engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor à verdade para serem salvos. Por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira e para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Então, se você continuar, então você tem prazer na iniquidade. Você está com prazer na iniquidade. Você está na mentira. Você está debaixo de uma operação de erro. Você está crendo na mentira, porque você está ouvindo e não está fazendo efeito nenhum. Verso 12, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Iniquidade é aquele pecado que você faz, sabe que está errado e continua fazendo, e não está nem aí. Isso é iniquidade. Agora, Jesus, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, 1 Pedro 2, olha o verso 19. Verso 19. Pois é louvável, 1 Pedro 2, 19. Pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Sua consciência com Deus suportar a tristeza. Verso 20. Que glória, porém, é essa, que se pecando e sendo esbofeteado, por isso o suportais com paciência. Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Para isto fostes chamados, porque também Jesus padeceu por vós, deixando o exemplo para que sigais as vossas pisadas. Ele não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Jesus não cometeu pecado e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava. E quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltaste ao pastor e bispo da vossa alma. A gente estava desgarrado, irmão, mas ele está falando, mas agora nós voltamos para ele. Voltamos para o pastor, o sumo pastor e o bispo das nossas almas. A gente estava desgarrado, mas nós voltamos para ele agora. Quer viver em paz? Quer viver feliz? 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro 3, verso 10. 1 Pedro 3, 10. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal, faça o bem e busca a paz. E siga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Que o Senhor nos ajude, amém? Glória a Deus. Lava-me, Senhor, completamente do meu pecado. Limpa-me, Senhor. Purifica-me, Senhor. A oração de Davi. Cria em mim um coração puro, Senhor. Não retires de mim o teu Santo Espírito e torna a dar-me a alegria da salvação. É isso que Deus quer para a gente. Nós não temos, nós não somos do mundo, irmão. Não é mais, acabou. Você foi, não é mais.
Amém ou não? Você foi, não é mais, você é de Jesus agora. Aí vem não, não tem nada em mim, não tem nada comigo. Vamos ficar em pé, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude. Senhor, entregamos nas tuas mãos, ajuda nós, Senhor, ajuda a igreja. Nós estamos aqui, Pai, diante da tua palavra é verdadeira. Ajuda, Senhor, a tua igreja, pois pelos acontecimentos aí que estão na nossa cara, a gente percebe que o Senhor está voltando. Ah, Senhor, nós estamos percebendo, e eu não quero ficar culpado de sangue de ninguém, não, Senhor. Ah, Senhor, eu não quero ficar culpado de sangue de ninguém, pois o Senhor está voltando, o Senhor está voltando, o Senhor está voltando. Ajuda nós aqui, Senhor. Ajuda o teu povo a ser verdadeiro diante de ti, Senhor. Perdoa nós, Senhor. Perdoa eu, perdoa esta casa. Peça para o Senhor te perdoar, meu irmão, minha irmã. Peça para o Senhor, Senhor, eu estou no erro, eu estou na falsidade, eu estou na mentira. Perdoa eu, Senhor, eu vou arrumar isso. Ajuda eu a consertar isso na minha vida, Senhor. Fala para Ele, Senhor, ajuda eu, Senhor, eu preciso arrumar. Não deixa eu continuar desse jeito, não, Senhor. Eu preciso temer o teu nome, Senhor. Põe temor no meu coração, Senhor. Fecha os meus lábios, para não ficar falando borracha, besteira. Ajuda eu, Senhor, a ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Ajuda, Espírito Santo. Eu sei que a gente não é perfeito, mas ajuda a gente a afastar do pecado, Senhor. Fugir da falsidade, fugir da mentira, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda nós. Purifica nossos corações, Senhor. Purifica nossos corações, Senhor. Lava-nos completamente no sangue de Jesus. Lava esse irmão, essa irmã, nós. Ajuda nós, Senhor, ajuda nós a sermos homens de Deus, mulheres de Deus. Queremos servi-lo, adorá-lo, exaltá-lo sempre, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor, perdoa, Senhor. Perdoa, Pai, perdoa, Pai. Perdoa essa mulher, perdoa essa irmã, perdoa esse homem, Senhor. Perdoa esse jovem, Senhor. Perdoa, Deus. Ajuda nós. Perdoa essa família, Senhor. Perdoa, Senhor. Esse homem que nos assiste, esse jovem, essa mulher que está assistindo a gente agora pelas redes sociais. Perdoa, Senhor. Purifica de todo o pecado. Limpa, Senhor, essas vidas. Perdoa, Senhor, este moço, essa moça, esta família. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa esses que estão assistindo também pelas redes sociais. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. Ajuda, Espírito Santo. Ajuda a gente, ajuda nós a sermos homens de Deus, mulheres de Deus, a arrumar a nossa casa, a arrumar a nossa vida, Senhor. Ajuda, Espírito Santo, ajuda, Senhor. Lava nós, lava eu, lava, Senhor. Isso, minha irmã, isso mesmo, meu irmão. Fala com o Senhor, limpa-me, Senhor, meu coração, purifica, Senhor. Quero ser uma mulher de Deus, um homem de Deus. Ajuda eu a arrumar isso, Senhor. Não quero viver desse jeito. Não quero viver desse jeito, Senhor. Assim não, Senhor, assim não. Torna a dar-me a alegria da salvação, Senhor. Torna a dar-me a alegria da salvação. Cria em mim um espírito reto, Senhor. Cria em mim um coração puro, Senhor. Cria, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Santo é teu nome. Santo é teu nome. Santo é teu nome. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno. Digno, digno, digno de louvor e adoração. Santo, santo, santo. Santo é teu nome, santo é teu nome. Perdoa, 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 Senhor. Perdoa esta casa, perdoa-me, Senhor. Perdoa, perdoa, perdoa. Perdoa, 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 Senhor.
Deus abençoe os irmãos, um mês abençoado, uma semana abençoada. Glória a Deus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. E todos digam. Cumprimenta o seu irmão com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.